Bora lá pra Arena MRV, às 9:30 da noite, Atlético e São Paulo, transmissão do Pedro Abílio nos 91.7, ao lado de Didmar Oliveira, Vinícius Andrade, e o Vini já está ao vivo aqui com a gente com as informações do Atlético em duas frentes, né? Tem esse jogo importante para se reabilitar no Campeonato Brasileiro e hoje também uma entrevista coletiva da diretoria repercutindo bastante com muitos assuntos. Um abraço, boa tarde, Vini. Fala, Léo, um abraço, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham, o pessoal do estúdio. Tô aqui ao lado da Didmar, em frente à Arena MRV. Daqui a pouco a bola rola, a partir de 9:30 para esse jogaço Atlético e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Galo precisando voltar a vencer, mas é uma quinta-feira com os bastidores fervendo, né? A gente vai falar do jogo daqui a pouquinho, mas antes vamos entrar no assunto da coletiva, porque o Atlético convocou uma coletiva hoje. O CEO Bruno Musi e o diretor de futebol Vitor Bage falaram sobre vários assuntos, muitos questionamentos, alguns deles inclusive que foram pauta de protesto da torcida ontem na sede de Lourdes, um protesto que não teve um apoio em peso, porque várias organizadas não compareceram, mas cerca de 60 torcedores compareceram na sede de Lourdes. Mas vamos então repercutir essa entrevista coletiva e vamos começar falando sobre os investimentos, que é um dos questionamentos do torcedor. Afinal de contas, o Atlético vai continuar com investimento pesado no futebol, e o Bruno Musi respondeu sobre isso. Vamos ouvi-lo. Desde 2020 até 2024, os investimentos do Atlético vêm se mantendo muito parecidos na aquisição de atletas. E aí eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente investiu nos últimos 5 anos, 2020, 21, 22, 23, 24, 763 milhões de reais. Então é um investimento extremamente robusto. Esse ano, em 24, nós já estamos na casa de 146 milhões de reais. E aqui eu acho que é importante também todos entenderem como a gente chega nesses números, pelos balanços, né? Porque tudo aquilo que é compra de direitos econômicos, compra de luvas, comissões, são esses valores que são considerados investimentos no futebol e que eles vão para a nossa contabilidade. Então, se você pegar 24, nós temos um planejamento aqui já de 146 milhões, 120 milhões em 23, 148 em 22, 112 em 21, em 2020, que foi quando os acionistas entraram de fato, onde houve o maior investimento inicial, foi na casa de 290 milhões de reais. Então, ao todo, 763 milhões de reais investidos no futebol, só em direitos de aquisição, em luvas, como eu expliquei, fora tudo aquilo que a gente gasta com salários, né, que não está na linha de investimento, está na linha de operação, com a infraestrutura que a gente tem, né, Vitor? Sim. Com o investimento para poder manter os fretes, manter o CT em altíssimo nível, a equipe de fisiologia, a equipe de médica. Então, o Atlético, de fato, tem ótimos números de investimentos para o futebol. Tá, então, as palavras do CEO Bruno Musi falando desse planejamento, investimento no futebol. Segundo ele, manteve a média desde 2020, quando os atuais donos da SAF assumiram o Atlético, não oficialmente ainda como SAF, mas pegaram ali, tomaram a iniciativa e o comando do clube. O outro questionamento é sobre o planejamento do elenco para 2024. Alguns jogos o Atlético sofreu muito, principalmente o técnico o Gabriel Milito, para poder montar o time. Jogo passado, por exemplo, contra o Botafogo, não tinha lateral direito nem lateral esquerdo, tinha apenas 2 zagueiros. Em alguns jogos, apenas 5 jogadores de linha no banco de reservas. Então o Vitor foi questionado se de fato o Atlético errou nesse planejamento. Vamos ver o que o Vitor falou. Não existe planejamento que contemple você num período de Copa América, além das 3 convocações, isso fazia parte do planejamento, você perder em média 8 jogadores além por jogo. Você tem um banco com 16, 17, 18 jogadores, né, no total. Então, não entendo como erro de planejamento. Até porque quando a gente começou a ter problemas de desfalques, a janela estava fechada, não faria sentido trazer jogadores. Então, os reforços seriam os retornos dos jogadores das seleções
e jogadores que estavam no departamento médico. Então, até abril, quando tínhamos a maioria dos jogadores disponíveis, o time estava performando, brigou para ser primeiro lugar geral na Libertadores, uma grande campanha, grandes jogos, buscou a classificação, que era o objetivo também na Copa do Brasil, e foi campeão mineiro. Então, assim, o planejamento ele estava dando resultado. Só que existem os imprevistos e as coisas que você não controla. Você não controla perder 11 jogadores para uma partida, você não ter jogador suficiente para compor banco. Então aí não é erro de planejamento, né? Para mim isso são infortúnios que acontecem e que fogem do seu controle, e é você tentar mobilizar aqueles que estão disponíveis. Tá aí a entrevista coletiva do Vitor Bage, falando sobre esta situação, ô Vini e Dimara. E eu até quero saber do Breno Galante o que ele pensa sobre esse planejamento. O Vitor diz que como ter planejamento? Você vai pensar que tem esse tanto de desfalques, tem desfalques, tem jogador convocado e muitas lesões e tal. Sobre investimento, o Bruno Mose falou ali que tem seguido uma média, né? E tá dentro desta média desde 2020. Daqui a pouco tem outros assuntos também nesta coletiva. Mas na sua primeira participação, queria te ouvir sobre isso. Boa tarde, Breno Galante. Boa tarde, Léo, Seabra, Lélio, Vinícius, a turma que tá nos ouvindo aí. Ô Léo, alguns pontos me chamaram a atenção, né? Esse trecho que a gente traz do Vitor, o Vitor não admitir que houve um erro de planejamento. No meu ponto de vista, houve sim um erro de planejamento. Não por essa questão de você não adivinhar as lesões, mas é porque a gente tem que lembrar que antes disso o Atlético liberou alguns jogadores, né? O Seabra cansou de falar aqui que o time do Atlético tá perdendo as opções, né? E liberou aí a Edenilson, Patrick, Gemerson, Pavon, e até o momento antes dessa janela tinha trazido quem? O Scarpa no começo do ano e o Robert. Também trouxe o Palácio. Mas não foram jogadores, né, que estavam à altura do que se imaginava, que o torcedor imaginava. Então o torcedor ficou realmente preocupado com essa questão. O Atlético não pôde recorrer à base, porque a base não estava pronta. Isso também me chama a atenção hoje, quando a diretoria admite que a base tem que ser revista, tem que fazer alguns investimentos na base, falam até melhorar a alimentação dos jogadores da base, né? Isso aí para mim é o básico, né? Para você ter os jogadores à disposição, o Atlético nesse momento precisou e não teve, não contou. Então realmente é um erro para mim de planejamento, porque você, quando faz um time profissional, você tem que pensar. Você não vai ter plano A, plano B, você vai recorrer à base, no plano C, né? Então alguns pontos aí que o Vitor levantou em relação ao futebol me chamaram a atenção. Quando ele fala hoje, eu acho que ele deixa claro pro torcedor, né, que o Rubens é lateral esquerdo, porque o torcedor do Atlético até hoje tem essa expectativa. Não só de uma contratação de um lateral direito, mas também de um lateral esquerdo. Porque o Mariano, a renovação do Mariano, que foi tão contestada, hoje ela é mostrada como um erro, né? Porque o Mariano, né, ele não está sendo tão utilizado. Quando é utilizado, ele não consegue ter uma sequência de jogos que ele se lesiona. Isso não deixa de ser um erro, pelo menos no meu ponto de vista. Você ter o Kardec ainda no elenco, não ser utilizado, né? Aí o Vitor fala sobre o Robert Santos e diz que o Robert Santos está nos planos, sim. Mas, gente, se está nos planos, por que ele não é utilizado? Porque quando você estava no banco aí com 4 jogadores só no banco, nem assim ele foi utilizado, podendo fazer 5 substituições, né? Então, são algumas coisas que, sinceramente, eu ainda vou... Talvez, não vou conseguir acreditar agora, Léo, que não houve um erro. Talvez ele me prove com o desempenho do time ao longo dessa sequência, quando todo mundo voltar, né? Mas ainda acho que houve sim um erro de planejamento. Acho que o Atlético agora está se reforçando, a coisa vai mudar realmente com o retorno, com a chegada desses jogadores, o Fausto Vera que está para poder vir para agregar. E aí o Musso também deixa claro, né, que vai ser só esses, né? Mas ainda precisa de um atacante. Então a gente fica na espera, de repente apareça uma oportunidade de mercado, mas ainda precisa, porque se Hulk e Paulinho tiverem problemas, quem vai substituir? Enfim, mas eu acho que ele foi questionado, respondeu tudo da maneira, né, que poderia se achou mais claro, e eu acho que o torcedor pôde tirar um pouco de algumas dúvidas hoje, Léo. Pelo menos serviu para isso, né? É preciso isso, da diretoria vir e explicar ainda mais nesse momento que a pressão tá muito grande. Agora, ô Dimara, você que vai comentar daqui a pouco o jogo, tá aí ao lado do Vinícius Andrade na Arena MRV. Sobre
este Atlético que tropeçou bastante, especialmente em casa, na Arena MRV, onde é muito cobrado, e não dava para prever uma convocação para a Copa América. Você perde seu lateral esquerdo, já tinha o Rubens lesionado, não dava para prever que o elenco precisava ali de algumas opções para segurar essa onda, Dimara? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Ô, Léo, eu acho que primeiro para dizer o seguinte, eu acho que essa coletiva de hoje foi mais do mesmo, né? Não vi nada de diferente, nada daquilo que a gente já debateu por várias vezes. Acho que foi meio uma satisfação ali ao torcedor que estava pedindo que eles falassem. Tomara que o que eles falaram para a torcida organizada tenha sido diferente do que o que a gente ouviu, né? Porque o que a gente ouviu foi a mesma coisa. A exceção aí de um investimento que vai ter no futebol feminino e que foi falado, um investimento ali na base, confirmando a questão do Vera. Fora isso, não aconteceu nada, né? No que diz respeito ao restante, aos questionamentos e tudo mais. Eu acho que o Atlético errou na questão dos laterais, né? Os laterais tinham que ter sido contratados antes do que aconteceu, né? Acho que estava muito claro ali que precisava do investimento na questão das laterais, até porque eles sabiam do Arana, né? Sabiam a condição de cada um. Não se imaginava realmente que o Rubens fosse machucar, ok, entendo, e eles entendem que o Rubens é um lateral, como entendem também que o Júnior Alonso pode fazer a função de lateral também, mas eu acho que o planejamento, ele acontece, né? A questão tá errado ou tá certo? Acho que eles erraram na questão dos laterais, eles poderiam ter previsto um pouco mais. E na questão da base, né? Meio que deixar muito tempo para você ver, né? Ele até cita que agora é o Hever, né, que vai fazer essa transição e tudo mais, mas o Hever, se todo mundo lembra, ele estava ano passado no time, né? Quer dizer, tem o que, 6 meses que o Hever está fazendo essa transição, ou menos de 6 meses, é pouquíssimo tempo para você ganhar aí uma continuidade de trabalho da base. Então, quer dizer, antes estava tudo errado e ninguém fez nada, ficou esperando o Hever aposentar para o Hever pegar essa condição aí de fazer. Então, assim, eu não vi nada que realmente fosse diferente. Se o torcedor entendeu, e eu acompanhando as redes e conversando com alguns torcedores, né, fora da questão das organizadas, eu acho que para eles não teve muita referência a essa entrevista, não mudou muito do que eles pensam ou do que estava no pensamento deles, não. É verdade, Di. Já vou pedir o Vinícius para chamar as outras sonoras e depois eu conversar com o Lélio e o Seabra, mas o Hamilton tá criticando aqui a base do Atlético. Quem também fala sobre a base aqui no chat da nossa live é o Nunes, né? Falar que a base do Galo não está pronta é zombar a cara do torcedor, em qualquer pelada, em qualquer terrão, encontra jogadores melhores. Aí é a opinião do Nunes aqui no nosso chat, ô Vinícius. É isso, Léo, vamos lá, dando sequência então em outros temas que foram falados pelo Bruno Musi e também pelo Vitor, sobre a questão do Fausto Vera. Nós trouxemos durante a semana que o Fausto Vera estava próximo desse acerto com o Atlético. Parte da imprensa paulista disse que com a chegada do novo técnico do Corinthians, Ramon Dias, que a negociação tinha melado. Nós bancamos a informação, inclusive com a apuração da Dimara Oliveira, de que o Atlético seguia otimista, e o Vitor foi perguntado sobre essa questão e ele respondeu da seguinte forma. Às vezes no meio jornalístico, né, muitas informações elas aparecem de forma desencontrada, né? A questão do Fausto, ela como já foi falado, né, eu já falei anteriormente, é uma negociação mais complexa, porque envolvem 3 clubes, né? Então são várias pontas para se fechar, né? Mas essa notícia irresponsável que veiculou não procede, né? Temos avançado no sentido da conclusão da operação, né? E acredito que em breve teremos novidades, aí teremos boas notícias, mas a informação não procede, é irresponsável e totalmente sem nenhum sentido. Tá aí o Vitor falando que não procede a informação de que tinha melado a negociação, segue firme, e a tendência é de que
nos próximos dias, ou talvez até amanhã, o Vera seja anunciado como novo reforço do Atlético. Agora, um outro assunto que tem sido muito debatido pelos torcedores é a questão da acústica da Arena MRV. É uma reclamação e o Atlético admite que há um problema assim na acústica. O Bruno Musi foi questionado, ele assumiu a responsabilidade, falou que pode colocar na conta dele essa questão, já que ele que estava comandando ali os trabalhos à frente da Arena MRV. E ele falou que o Atlético está trabalhando em 3 frentes para corrigir isso. Uma delas é tentar uniformizar a torcida, colocar as organizadas em setores bem próximos para esse grito ecoar de uma forma mais uniforme no estádio. A outra solução seria um equipamento eletrônico que já foi testado contra o Flamengo, Voice Lift, que o Bruno Musi deu mais detalhes sobre o que significa isso. Vamos ouvi-lo. O que é esse sistema? Nada mais é do que uma captação sonora que faz com que esse som captado ele seja distribuído ao entorno do estádio nos mesmos tempos, ou seja, quem está mais perto recebe o som mais rápido, quem está mais rápido, quem está mais atrás recebe um pouquinho mais demorado, para poder ter essa uniformidade. Na hora que isso acontece, começa a existir aquela coordenação, porque hoje o que acontece é assim, quem está no norte não escuta quem está no sul, quem está no setor Brahma não canta às vezes o que o setor Inter está cantando, e a gente começa a fazer essa coordenação. A gente fez o primeiro teste no jogo do Flamengo, eu acho que houve uma percepção de melhoria, a gente mediu isso, nós tivemos 105 decibéis na hora que a torcida coordenou e cantou junto. As medidas do Maracanã, por exemplo, que também tem sistemas, atingiram 97 decibéis. O Atlético Paranaense também tem esse sistema, é um estádio fechado, cobertura metálica, e precisa desse sistema, não tem o tratamento acústico que nós temos, e também precisa desse sistema. Allianz Arena em Munique, Benfica, diversos estádios possuem esse sistema. Então nós estamos seguindo essa mesma linha, já está implementado, está em fase de melhoramento, acho que ainda há melhora para que isso aconteça. Muito bem, 6:02, ouvimos aí o Vitor falando sobre o Fausto Vera e agora o Bruno Musi citando também a parte da acústica da Arena MRV, outro ponto dessa entrevista coletiva que traz muita curiosidade, né? Afinal de contas, se esperava da Arena um caldeirão vindo das arquibancadas. E não é que a torcida deixe de cantar, mas já se detectou ali um problema de acústica. O próprio Bruno Musi falou sobre isso. Agora, de contratação, vai parar mesmo em Fausto Vera. A diretoria nesta coletiva, o Lélio Gustavo, falou também que, até o Breno já citou na primeira participação, não teremos contratações do Atlético, já era esperado, né? Em quantidade, em qualidade, e até agora não se fala muito mais do que já foi apresentado. Bernat, tem o Lianco, o Júnior Alonso e o Fausto Vera tá por chegar, hein, Lélio? Você vê que foi meio que priorizado aí o sistema defensivo. Volante, o Atlético precisava de outro, né? Isso é muito claro, porque o treinador estava colocando o Batalha para jogar como zagueiro. Já não sabe se ele vai manter o Batalha como zagueiro, mas estão chegando 2 zagueiros, o Júnior Alonso e também o Lianco. E chega o Bernat, que agora é um meio-campista, né? E certamente vai disputar a posição com o Zarate. A gente viu naquele jogo contra o Vitória o Atlético sem ter peças ofensivas. Quando o Vitor, ele fala que não houve erro, houve sim. Sabe, o Atlético do ano passado pra cá, ele perdeu o Sacha, perdeu o Ademir, perdeu o Pavon. Se tiver mais alguém que saiu aí que eu não esteja me lembrando, vocês podem me lembrar, mas aqui eu falei 3. O Vargas ficou meio até que, porque o Atlético não conseguiu repassar a outro clube por causa do alto salário dele. E tá aí o Allan Kardec, que não é aproveitado pelo treinador. E aí você, de repente, se depara com outras opções e que realmente foram opções que não acrescentaram muita coisa naquele jogo lá de Salvador. E sem contar o lateral esquerdo. O Rubens, ele mesmo já falou que ele é meia. E ele quebra um galho na lateral. Desde que o Dodô saiu, o Atlético não contratou. E eu concordo com o Breno Galante, o Mariano, ele já não tá dando conta mais. Ele, de novo, ele teve oportunidade de jogar e sentiu.
ele não consegue fazer mais do que 4 jogos consecutivos. Então o Atlético poderia ter pensado em outro jogador para a posição, até mesmo ao invés de ter reformado ou renovado, o contrato dele. Houve erro sim, ô Vitor. É claro, esse lance das lesões, isso atrapalha, mas que houve um erro grotesco no planejamento do Atlético, quanto a isso, não há dúvida. E depois que o Breno até falou, e se o Paulinho e o Hulk tiverem problemas? Foi justamente no jogo contra o Vitória. Você lembra quem jogou lá, ô Breno? Ué, Cadu, né? Cadu e Alisson. Pois é. Exatamente. Problemas do Atlético no seu elenco. Já vou chamar o Daniel Seabra para comentar sobre o jogo, viu, Seabra? Atlético e São Paulo, algo para falar sobre essas coletivas? Essa coletiva para mim foi um lesco-lesco danado, né? Mais do mesmo, a gente, né? Vamos chamar aqui para esclarecer. Esclarecer o quê, né? Para mim, nada, assim. E essa última aí da torcida, pelo amor de Deus, gente, sinceramente, acabou, né? Esse negócio de torcida, eu vou te falar. O Atlético vai fazer o quê? Um glossário pra torcida cantar junto, vai fazer um coral, um jogral. Gente, numa boa. Mudou, né? Mudou o perfil da torcida. Acho que o Atlético não entendeu isso ainda. Mudou o perfil da torcida. A torcida do Atlético que no Mineirão não é a mesma torcida do Atlético que vai na Arena MRV. Até pelo preço, né? Não dá pra... A gente cansa de falar aqui, o Rafa Leal fala todo dia aqui que ele tem galo na veia, o preço lá em cima e tal. Agora, pelo amor, ficar ouvindo tem umas coisas aí que eu vou te falar, viu? Bora então, Vinícius Andrade, falar sobre o jogo de hoje, Atlético e São Paulo às 9h30 na Arena MRV e a expectativa de público aí pra essa partida, hein, Vini? É isso aí, Léo. Expectativa de público não daquele público contra o Flamengo, contra o Atlético Goianiense, que chegou quase na casa dos 40 mil. A última parcial do Atlético de 26 mil ingressos vendidos. É um bom público, mas não devemos chegar aí na casa dos 35 mil. Se chegar nos 30 mil, eu já acho que é uma projeção até otimista. Por enquanto, um movimento tímido aqui fora, ainda tá cedo, né? Muitas horas ainda pro início do jogo. Mas, falando da partida, o que anima bastante o torcedor é a volta de Guilherme Arana. Ele que vai começar como titular hoje, e se no jogo passado não tinha nenhum lateral, para hoje tem a volta do Arana e também o retorno do Saravia. Então o Milito com praticamente todos os titulares. Se a gente considerar daquele time ali de abril, maio, que chegou até a encantar muitos, só o Zarate está de fora. Então praticamente os titulares de volta. Então devemos ter hoje, além do Zarate, o Everson também, né? Lembrando, o Everson segue fora. Devemos ter um esboço aí de Matheus Mendes, Saravia, aí Batalha, Bruno Fux, Otávio, Alan Franco, Scarpa na direita, Arana na esquerda, Igor Gomes, seria essa dúvida aí no meio de campo. Tô apostando no Igor Gomes e na frente Paulinho e Hulk. Com esse time, ô Breno Galante, para você hoje não teria motivo para justificar uma possível falta de competitividade? Hoje o resultado, né? No final do jogo a gente vai saber, o decorrer do jogo pode mudar muitas coisas, né? Mas pelo menos o que não dá para negociar o Atlético é com esse time, tem que ser competitivo na sua arena, né? Ô Léo, olha que coisa interessante, né? Eu tô com o Vinícius nessa escalação. Eu acho que essa vai ser a escalação do Atlético. Mas o Milito, ele sempre surpreende todo mundo, né? Mas olha só, nós estamos colocando o Igor Gomes no time e o Igor Gomes foi pro jogo contra o Botafogo, ficou no banco e nem entrou no último jogo. Mas por que nós estamos acreditando nisso? Porque ele vai poder recompor aquele esquema com a maioria dos jogadores que ele utilizou no início da temporada, quando ele chegou, e a coisa fluiu e deu certo. Não vai ter 2 titulares hoje, Everson e Zarate. A expectativa do torcedor aumenta de poder ver a força do lado esquerdo com a Arana, do lado direito com Scarpa, né? Agora, hoje, se a coisa der errada, ele pode ser cobrado. Porque hoje ele pode não ter um banco excepcional, mas hoje ele tem nas mãos praticamente o time titular dele. O que se espera hoje? Uma mudança de postura. A gente sabe do potencial desse time na mão do Milito, nós já vimos a coisa acontecer, mas é uma entrega maior dos jogadores. Uma boa parte da torcida está desconfiada. Por isso esse público aí, que deve ser de 30 mil pessoas, não é um público que se imaginava para um jogo dessa grandeza, Atlético e São Paulo. Mas é a questão do que o time vem apresentando.
e a expectativa do que pode apresentar. Hoje, para mim, o principal é aquela situação que o Milito sempre falava do time dele. Muita entrega, muita intensidade, marcação alta, né? Agredir o adversário. Eu espero isso. Eu espero o Atlético mais aguerrido dentro de campo, Léo, porque se não for dessa forma, vai ser muito difícil o Atlético ter qualquer tipo de recuperação. Voltaram a maioria dos jogadores. Então agora o Milito tem peça para poder trabalhar e a gente espera um resultado melhor hoje, Léo. É verdade. Ô, Dimara, tem alguma dúvida pra você nesse time do Galo? Será que Vargas tem vaga? Vai ali nessa local aí onde tá o Igor Gomes? Pode mexer um pouco nesse time? Tá esperando alguma surpresa nesse time do Gabriel Milito? Olha só, eu acho que ele até vai entrar com esse time que o Vini falou e tudo mais, com o Igor Gomes, que faz bem esse trabalho sem bola, e ele vai poder fazer isso, né? Pra mim, o grande reforço desse time é a volta do Scarpa pra direita. O Scarpa já tava triste, o Scarpa já não tava nem falando direito, ele já não tava aguentando mais ali ficar na esquerda. Não dá mesmo, né? Essa bola não chegava lá na frente, Paulinho Huck também, ninguém tava querendo nem dar entrevista, todo mundo sabe disso, 2 últimos jogos aconteceram dessa forma, ou seja, ninguém tava gostando de posicionamento, ninguém tava gostando das mudanças, ninguém tava gostando da improvisação, que ele falou que não é improvisação, mas é improvisação, ninguém tava aguentando mais nada disso. Então, a minha expectativa é essa, eu entraria com o Vargas, e aí tem uma coisa que eu não entraria com o Igor Gomes, entraria com o Vargas, mas tem uma coisa que a gente tem que entender também, né? Volta todo mundo, né, Vini e companheiros que estão aí no estúdio, mas você está enfrentando o São Paulo, sabe? Então, assim, o que a gente espera é que não haja uma goleada, né? Que não tome de goleada e tudo mais, mas que é um jogo muito complicado pro Atlético, é um jogo muito complicado, e que mesmo com a volta lá do Zaravia, do Arana, a inversão do Scarpa, a volta dele e tudo mais, você ainda tem, né, um coletivo, um conjunto. O que o Atlético precisa voltar a fazer é trabalhar no coletivo. O que a gente viu nesses últimos jogos era um Atlético distante, que o companheiro não se aproximava, que eles não tinham para quem jogar bola, que não saía jogada, que o meio-campo não atuava, que o ataque tá voltando para marcar porque não tinha ninguém para marcar. Então, isso tudo vai ser corrigido só com essas modificações. Eu acho que essa é a grande pergunta que fica, né? E porque você tem do outro lado também um adversário tradicional, histórico, enfim, uma série de situações. Então não é para o torcedor chegar aqui e falar assim, nossa, beleza, voltou todo mundo, agora é pra assim. Não é isso. A expectativa é de um Atlético melhor. Se isso vai ser suficiente para vencer o São Paulo, aí a gente vai ver só em campo. Sobre esse time do São Paulo, Seabra, do técnico Luiz Ubeldia, vem de vitória diante do Bragantino, 2-0, São Paulo, que nesse momento é o 5º colocado na tabela com 27 pontos. Para o jogo de hoje tem um retorno muito aguardado do Rafael, o goleiro, que esteve com a seleção brasileira na disputa da Copa América. Caleri e Ferreira cumpriram suspensão no jogo passado contra o Massa Bruta, portanto já estão liberados. Provável time com Rafael no gol, Igor Vinícius na direita, a dupla de zaga com Arboleda e Alan Franco e o Wellington na esquerda. Meio de campo, 2 homens, Luiz Gustavo e Alisson, porque os Beldia jogam com um quarteto ofensivo. Lucas, Luciano e Ferreirinha, além do Caleri, que é o centroavante. Dani. É um jogo complicadíssimo pro Atlético, né? Um adversário pesado, um adversário que vem numa crescente enorme. Depois de o São Paulo levou de 4-1 pro Vasco lá no dia 22 de junho, né? E depois foram 4 vitórias seguidas. E aí volta, o Jandrei foi muito criticado, volta o Rafael, Arboleda no meio muito forte, esse setor do São Paulo. Lá na frente, Caleri com o Luciano também chegando. Eu acho um setor também ofensivo do São Paulo muito forte. Trabalho do Zubeldia vem dando muito retorno. Ele volta, inclusive, cumpriu suspensão, volta também a ficar na beirada do gramado hoje. O Atlético vai ter um adversário muito pesado pela frente, um adversário muito duro, que vem com a moral elevadíssima, né? Com moral lá em cima. Então não vai ser um jogo tranquilo, não vai ser um jogo fácil. O Galo hoje eu acho que vai competir melhor pelos reforços, né? Pelos reforços que eu digo Guilherme Arana, Saravia, a turma que vai voltando aí, né? Eu acho que o Atlético estava precisando muito disso. Então vai competir. Agora vai ser um jogo pesado, um jogo complicado, e eu acho que o Atlético precisa vencer. Acima de tudo, vencer. Se ganhar de 1-0 do São Paulo hoje, é 12, 13, 14, 15-0. Não interessa o placar, tem que ser 1-0. Ô Lélio, há pouco no comentário você disse algo, pra mim deu a entender, se o Atlético hoje não tomar um gol é milagre.
Nesse time que o Vinícius passou, nessa provável escalação do Galo para hoje, a sua preocupação maior ainda é com a defesa? Sem dúvida. Pelo comportamento tático do time, a defesa tem ficado muito exposta. Agora, por outro lado, se o Saravia voltar, o Arana confirmado, jogando pelo lado esquerdo, eu acho que ali você já tem situações que podem favorecer bastante um desempenho melhor da defesa do Atlético. Lembrando, com o Otávio, o Alan Franco no meio, agora o Otávio indo já para o seu terceiro jogo consecutivo, hoje deverá estar melhor, enfim, mas a gente sabe que esse esquema do Atlético, ele depende muito de uma marcação que é feita lá em cima, pelo Hulk, Paulinho, pelo Arana e pelo Scarpa também. Então, com esses 4 jogadores lá e mais, o Zarate não vai estar, certamente estão apostando no Igor Gomes, eles vão ter uma participação fundamental no jogo de hoje. Você já abafar a saída do São Paulo e aí o Atlético ficaria muito próximo de um resultado positivo. O jogo é complicado como todos os jogos do Campeonato Brasileiro são. Não tem jogo fácil. Muito bem, deixa eu me despedir do Breno Galante. Breno, algo mais para fechar? Ô Léo, só para poder corroborar com o que o Lélio falou, o Seabra, a Admara, da dificuldade de pegar o São Paulo. Nos últimos 9 jogos do São Paulo, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. De 27 pontos, ganhou 20. É o 4º melhor visitante. Realmente um time que é bem complicado, vai ser bem encardido. Agora, a minha preocupação também, Léo, não pode deixar de ser, eu falei há pouco da questão do Paulinho e do Hulk, analista dos pendurados. Você tem Milito, Rabelo e Rômulo. Até aí tudo bem, mas aí você tem 4 jogadores que são titulares. Saravia, Batalha, Arana e Paulinho. E 4 jogadores importantíssimos. Próximo jogo com Juventude. Vai ter a chegada dos reforços, mas seria muito bom a gente ver esse elenco todo completo para entender, como é que ele reagiria com a presença dos reforços. Tô confiante e acho que hoje vamos poder ver uma boa apresentação do Atlético e uma virada de chave, viu, Léo? Um abraço para você e para todo mundo. Até amanhã. Valeu. Valeu, abração pra você, meu caro Breno Galante, até amanhã. Vinícius Andrade volta daqui a pouco, dentro do destaque final do Atlético. Deixa eu me despedir da Dimara Oliveira, que estará na jornada ao Tempo Esportes, ao lado de Pedro Abílio. Abração, Di. Beijo pra todo mundo, a gente espera vocês a partir das 9 da noite, tá bom, Léo? Perfeito, combinadíssimo. A partir das 9 tem a jornada ao Tempo Esportes com todo o nosso time direto da Arena MRV. Vinícius Andrade, segura ele aí, viu, Dimara, que daqui a pouco ele volta com mais gala aqui dentro do nosso programa.